Existe uma ideia muito importante sobre preço. A margem de lucro, ou simplesmente margem, deve ser construída com cuidado, precificando cada um dos aspectos de valor. Hoje vamos abrir essa caixa. Vamos descobrir o que está dentro da margem ou como construir a margem de lucro. Meu nome é Paulo Brandão, tenho muitos anos de experiência como executivo e professor universitário, e hoje vivo e trabalho nos Estados Unidos. Neste canal, eu explico conceitos de negócios de forma simples, primeiro em português, depois em inglês, para ajudar você a desenvolver conhecimento e vocabulário nas duas línguas. E hoje vamos falar sobre os componentes de valor, as peças que formam a margem de lucro, ou a parte do preço que acrescentamos ao custo do produto ou serviço. Antes de começar, 7 palavras-chave que você vai ouvir hoje. Primeiro em português, depois em inglês. Componente, component, atributo, attribute, benefício, benefit, diferenciação, differentiation, concorrência, competition, pesquisa, research, hipótese, hypothesis. Anote ou guarde mentalmente. Vamos usá-las todo o tempo. Rapidamente, o preço de qualquer produto ou serviço é composto por duas partes. A primeira é o custo, objetivo, fácil de calcular. A segunda é a margem, e é aqui que mora o segredo. Porque a margem não é um número arbitrário, não é quanto eu quero ganhar. A margem é a soma de pequenos pedaços de valor que o cliente percebe e está disposto a pagar por eles. Imagine a margem como um edifício. Cada andar é um componente de valor diferente. Um andar pode ser a confiabilidade do seu produto, outro, a conveniência de entrega, outro, o atendimento rápido e humano. Cada andar tem um preço e juntos eles formam a margem total. Se você não identifica esses andares, você está construindo no escuro. E como descobrir quais são esses componentes? Existem 3 caminhos principais. O primeiro, ouvir o cliente, de verdade. Não pergunte, você gostou? Pergunte, o que te fez escolher a gente? As respostas são surpreendentes e quase nunca falam de preço. O segundo, observar a concorrência. O que eles oferecem, o que eles não oferecem, onde está o vazio que você pode preencher. O terceiro, olhar para dentro da sua própria empresa. O que você faz diferente? O que custa esforço para fazer, mas você faz mesmo assim? Provavelmente isso é um componente de valor que ainda não foi reconhecido, nem por você, nem pelo cliente. Identificou os componentes? Ótimo! Agora vem o trabalho. Cada componente precisa ter um peso, um valor estimado. E aqui não existe fórmula mágica, existem hipóteses. Por exemplo, a entrega rápida vale 10% da margem. Depois você testa, você conversa com clientes, você compara com a concorrência, você ajusta a hipótese. Com o tempo, esses pesos vão ficando mais precisos. E quando eles ficam precisos, você sabe exatamente onde investir e onde economizar. E aqui está o erro mais comum. A empresa investe pesado em algo que ela acha importante, mas o cliente nem percebe. Ou pior, o cliente percebe, mas não valoriza. Componente de valor que o cliente não percebe não é componente de valor, é custo. E custo sem valor percebido destrói margem. Voltando ao começo, a margem não é um número, é um edifício. E cada andar desse edifício precisa estar ligado a algo que importa profundamente para o cliente. Se você consegue mapear esses componentes e estimar o preço de cada um, você deixa de competir por preço e passa a competir por valor. E agora vamos repetir tudo isso em inglês, para você praticar nos 2 idiomas. There is a very important idea about price. Profit margin, or just margin, should be built with care by pricing each one of the value aspect. Today we're going to open that box. We're going to find out what is inside the margin or how to build the profit margin. Quickly, the price of any product or service is made of 2 parts. The first is the cost,
objective, easy to calculate. The second is the margin, and this is where the secret lives. Because the margin is not an arbitrary number. It's not how much you want to make. The margin is the sum of small pieces of value that the customer perceives and is willing to pay for. Picture the margin as a building. Each floor is a different value component. One floor might be the reliability of your product, another the convenience of delivery, another fast and human customer service. Each floor has a weight. Each floor has a price. And together, they form the total margin. If you do not identify those floors, you are building in the dark. And how do you discover what those components are? There are three main paths. First, listen to the customer. Truly listen. Do not ask, "Did you like it?" Ask, "What made you choose us?" The answers are surprising and almost never about price. Second, observe the competition. What do they offer? What do they not offer? What is the gap you can fill? Third, look inside of your company. What do you do differently? What takes effort to do, but you do it anyway? What is probably a value component that has not been recognized yet? Not by you, not even by the customer. Did you identify the components? Great. Now the work begins. Each component needs a weight, an estimated value. And there is no magic formula here. What you have are hypotheses. For example, fast delivery is worth 10% of the margin. Then you test it. You talk to customers. You compare with the competition. You adjust the hypothesis. Over time, those weights become more accurate. And once they are accurate, you know exactly where to invest and where to save. And here is the most common mistake. The company invests heavily in something it believes is important, but the customer does not notice. Or worse, the customer notices but does not value it. A value component the customer does not perceive is not a value component. It is a cost. And cost without perceived value destroys margin. Back to the beginning, the margin is not a number. It is a building. And each floor of that building must be connected to something that matters deeply to the customer. If you can map those components and estimate the weight of each one, you stop competing on price and you start competing on value.